Bom dia, queridos. Irmãos, abram aí suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que é onde, se Deus assim nos permitir, estaremos expondo o texto. Mas a leitura que nós vamos fazer, eu acho que o verso 5 é importante, porque ele é um verso de conexão com o texto que nós vamos aprender hoje. Então nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 5, do 5 até o 11. Você vai entender aí por que é um versículo de conexão. E assim que você fizer isso, abrir sua Bíblia, achar o texto, qual que é a dica? Próxima dica. Mantenha a Bíblia aberta, porque é dela que nós vamos encontrar essas informações. Até para você poder olhar e dizer assim, peraí, mano, não estou enxergando esse texto, isso que está sendo explicado. Isso é sempre o mais importante, certo? Romanos capítulo 5, faremos a leitura dos versos de 5 a 11. Diz assim o texto bíblico: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Verso 5 é importante porque ele mostra aquela sequência de benefícios da verdadeira fé, que Paulo começa a falar lá no capítulo 5, que nós tratamos na última pregação, e agora ele vai conectar a respeito dos frutos, né, do que ainda existe nisso. Então, para começarmos, uma reflexão de introdução aqui é que o sofrimento, ele sempre foi uma das maiores causas das pessoas dizer Deus não existe. O sofrimento, ele sempre foi uma das maiores causas. Que Deus não é amoroso, que Deus é injusto, ou então que Deus não se importa. E dentro disso, as mais diversas circunstâncias podem gerar esses pensamentos. Desde uma mulher que pode achar que Deus não lhe deu um marido, ou um empresário que não prospera, ou um funcionário que perdeu o emprego e tudo que ele tem, ou até mesmo na morte, na perda de um ente querido. Essas são apenas algumas das causas que levam as pessoas a duvidarem do amor de Deus. E nesse texto de hoje, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que ele ensina de maneira clara e objetiva, não subjetiva. Qual é a diferença? Existe uma informação que você deve olhar. E aí ele vai dizer a respeito disso, dessa informação objetiva, sobre o incomparável amor de Deus. O incomparável amor de Deus. Grave isso. A resposta sempre vai estar na cruz. E é lá que nós vamos enxergar visivelmente o incomparável amor de Deus. E nós vamos fazer isso hoje respondendo juntos a 3 perguntas. A primeira é: quando o amor de Deus se manifestou visivelmente? A segunda é: como esse amor se manifesta visivelmente? E a terceira é: qual é o resultado desse amor manifesto visivelmente? E o meu objetivo aqui é que você aprenda sobre o incomparável amor de Deus, se deleite nele, sinta prazer e possa ter as dúvidas e aqueles tipos de argumento de acusação contra Deus respondidos. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é, em primeiro lugar,
quando o amor de Deus se manifestou visivelmente? Verso 6, diz assim: porque Cristo, o Messias prometido, aquele que haveria de vir, quando nós ainda éramos fracos, uma referência à nossa incapacidade de resolver o problema com Deus, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus veio num determinado tempo, num tempo específico, no momento que estava dito que ele viria, conforme Paulo também vai ensinar lá em Gálatas 4:4. Ou seja, em um determinado momento da história, Deus desceu. Você consegue imaginar isso? O Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o onipotente Deus, o majestoso Rei sublime, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que criou todas as estrelas, o cosmos e toda a sua imensidão, aquele que criou a formiguinha, aquele que criou as árvores pequenas, médias, altas. Esse Deus, no tempo determinado, no tempo que ele havia escolhido, ele veio à terra. Ele veio à terra. Jesus nasceu debaixo da lei, como um ser humano, e de uma mulher, como ser humano. Então, no plano eterno do Deus Trino, o Filho veio num momento específico tornar visível a manifestação do amor de Deus. Essa é a primeira pergunta que nós precisamos resolver. Quando? No momento em que Jesus veio à terra. E olha que interessante esse verso 6. Ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí fica claro o objetivo da vinda do Rei do Universo. Cristo veio à terra para nos salvar. Cristo veio à terra para nos salvar. O Deus que se encarnou, que se vestiu de homem, que saiu do seu trono eterno, ele veio com um propósito específico. Não foi para ser um mero exemplo, como as pessoas às vezes acham, né? Olha, ele é nosso exemplo. É verdade, Jesus é um exemplo, mas nesse não foi o objetivo principal. Não foi para ser um simples mestre, mas para ser o salvador da humanidade. Olha só, esse foi o objetivo que Jesus veio. Ele fez isso em nossa fraqueza, quando nós éramos escravos do domínio do pecado. E o apóstolo Paulo, você deve ter percebido que ele enfatiza que Jesus veio à terra para passear. Ele veio passear na terra. Não é esse o objetivo. Paulo deixa muito claro que Jesus veio com o objetivo de morrer. Um objetivo específico. E aqui fica claro que o apóstolo Paulo vai demonstrar também uma característica da humanidade. Ele fala assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, está falando da humanidade, morreu ao seu tempo pelos ímpios, está falando também da humanidade. Então, a ideia aqui que o apóstolo Paulo diz é que, embora os seres humanos queiram dizer: eu sou muito forte, eu sou autônomo, eu não dependo de ninguém, eu sou independente. É assim que a gente vê os seres humanos, não é? Embora eles possam arrogar para si isso, a humanidade, os seres humanos, o apóstolo Paulo ensina aqui que diante de Deus todos estão em um estado de fraqueza, imperfeição. E ele já falou também um sinônimo disso, de inimigos de Deus. E sabemos que esse sentido de fraqueza quer dizer isso, porque você vai notar que o apóstolo Paulo faz nesse verso 6 um paralelo. Éramos fracos e ímpios. É essa a ideia do sentido aqui. Incapazes de nos apresentar diante de Deus e dizer assim: eu mereço alguma coisa. É esse o sentido. É esse o sentido. As pessoas vivem aqui nesse tempo como se Deus não existisse. E embora elas arroguem para si que elas são fortes, esse tipo de viver é fraqueza, é loucura.
é tolice. A Bíblia também fala alguns outros termos que são sinônimos para essa palavrinha ímpio, de tolos, de impuros, de injustos. Então, o resultado é que, por mais que os seres humanos sem Deus se achem muito espertos, o que eles estão é loucos. O apóstolo Paulo falou lá no capítulo 1, no verso 22, no comecinho dessa carta. E esse é, ou já foi, o seu estado diante de Deus. Então, eu espero que esse estado seu tenha ficado no passado, que você não seja mais assim. Mas isso, mesmo assim, deve trazer um estado de intensa humilhação e humildade. Quando você se compara com as pessoas, não se compare da sua perspectiva, mas da perspectiva de Deus. Fracos e ímpios. Então, essa é uma informação que o apóstolo Paulo traz, ligada à vinda do amor de Deus, que é importante de nós não perdermos de vista. Certo? Então, algumas aplicações desse primeiro ponto. Jesus é real. Mas essa história de Jesus, o que importa é o coração que é aquecido. Se você acredita que Jesus é uma pétala, é uma árvore... Não. Jesus é real e ele é uma pessoa. Ele existe. Isso não é uma invenção para que você possa se sentir melhor. Sabe por quê que você pode ter certeza disso? O apóstolo Paulo está deixando claro que ele veio no tempo determinado em carne e osso, morrer por pecadores, mas também você pode olhar para o calendário. O calendário ocidental onde você vive é dividido por antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é um fato histórico inegável, até para aqueles que não querem acreditar que Jesus veio. Então, lembre-se disso. Jesus é real. Ele é uma pessoa. Também você tem que lembrar que o amor de Deus foi manifestado visivelmente em seu Filho, conforme Tito capítulo 2, verso 11. E a manifestação do amor de Deus, e aqui é uma coisa importantíssima que você precisa deixar gravado, é a manifestação do amor de Deus, ela está muito mais relacionada com um ato, uma atitude, do que com um sentimento. Quanta diferença para os nossos dias, né? Porque nós aprendemos em canções, em músicas, em filmes, que o amor é um desejo intenso do coração incontrolável. Então siga o seu coração que tudo vai estar bem. O apóstolo Paulo não concorda com isso e a Bíblia não ensina isso. Por quê? Você pega textos como esse que nós lemos, você pega talvez o texto mais conhecido sobre o amor na Bíblia, que é qual? Vamos ver se alguém acertar, ganha um livro, pastor Fernando. João 3:16. Esse é o clássico, né? Se um monte de gente acertou, depois falam com o pastor Fernando no final. 3:16. Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então você percebe que quando você pensar a respeito do amor cristão, lembre-se que ele está muito mais envolvido com uma atitude, um ato, o fazer algo, do que com um sentimento. Quer dizer que não existe sentimento? Claro que existe o sentimento. Mas o ponto é, a atitude do amor direciona o sentimento. E não o sentimento incontrolável manda na atitude. Entendeu? Entendeu? É por isso que Jesus mandou amar os inimigos. Mateus 5:44. Ele não estava dizendo assim, olha, faça o bem quando você sentir um desejo incontrolável de ser caridoso. Não é isso. Ele diz assim, faça o que deve ser feito, apesar de você mesmo. E essa maneira de viver amorosa deve ser vista na vida dos cristãos como uma expressão do amor que nós temos em nós. Deus nos amou
E esse amor deve ser visível. Assim como Jesus veio à Terra com um objetivo, não foi para passear, ele foi enviado para morrer por pecadores, assim nós também somos enviados para viver nesse mundo de uma maneira objetiva. Qual é ela? Vivermos para a glória de Deus. Esse é o propósito da vida cristã. Esse é o propósito da vida cristã. E ele é muito abrangente. Aqui eu não teria tempo para falar, porque ele envolve uma palavrinha que vocês sabem que eu adoro, chamada cosmovisão. Bingo. Pessoas que são luz no mundo que está em trevas. Em todas as áreas. E deixa eu dizer uma coisa importante que talvez você saiba, mas você nunca pensou. A nossa vida, ela é guiada por aquilo que nós amamos. Você vive para satisfazer o seu maior amor. Essa é uma verdade indiscutível. Então, muitas vezes, esse amor vai ser demonstrado pelos sonhos de uma casa própria. Então, você trabalha com esforço, não há problema nisso. Mas onde eu quero lhe levar é que se você ama a Cristo, sua vida deve mostrar isso. Sua vida deve ser ligada, amarrada, a viver de uma forma nesse mundo que demonstre esse amor objetivamente. Nas suas atitudes, nos seus prazeres, no seu modo de falar, no seu divertir, no seu divertimento, no seu pensar. Afinal, a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12:34. E Jesus disse que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. João 14:21. A obediência, ela não é uma forma de salvação, mas ela é uma expressão do amor de quem foi salvo. Então a perguntinha aqui nesse ponto 1 que eu faço é: qual é o objetivo que você vive sua vida? Qual é? Ou melhor, o amor a quem direciona a sua vida? Deus demonstrou o seu amor quando enviou o seu Filho. Então, em primeiro lugar, quando Deus manifestou o seu incomparável amor? Na vinda do seu Filho. Em segundo lugar, como ele se manifestou visivelmente? Versos 7 e 8. Olha aí comigo. Ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Fica bem claro, né? Esse é um contraste, sabe do quê? Da salvação dos seres humanos com a salvação de Deus. Os seres humanos sempre estão pensando em retribuição. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Aí ele continua dizendo, verso 8, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não foi algo que ele tenha visto no pastor Adriano. Olha como o pastor Adriano é belo, como ele é bondoso. Não foi isso. Porque se fosse isso, eu não teria salvação. Não foi algo que ele tenha visto em nós, mas um ato gracioso, ou seja, que parte de Deus, sem nenhuma troca, mas pelo ato amoroso de dar de Deus. Como ele se manifestou visivelmente? Cristo morreu por pecadores indignos, não merecedores. Essa é a prova do amor. Essa é a segunda perguntinha respondida. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza os aspectos de como esse amor se manifestou. E ao enfatizar isso, você vai perceber que o apóstolo Paulo usa uma lógica aqui. Ele diz assim: olha, talvez, se alguém for merecedor de que um morra pelo outro, talvez, embora difícil, possa acontecer. Então eu penso que talvez fosse a seguinte situação. Quem merece ser salvo? Talvez uma pessoa que ajude os necessitados,
que tem uma ONG de cachorrinhos, né? Salva os cachorrinhos, que tenha uma conduta irrepreensível, que você olha para ela e você vê um exemplo de vida. Talvez por esse alguém pudesse morrer. Alguém que você olhasse e dissesse assim: uau, realmente a conduta dessa pessoa é invejável. Talvez por esse você pudesse morrer. É isso que o texto está dizendo. É esse o sentido de justo aqui. Alguém que vive uma vida irrepreensível aos olhos dos outros. E era algo muito comum para os judeus. Se você vem acompanhando a pregação da carta aos Romanos, você vai perceber que Paulo já quebrou alguns argumentos do judeu com o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi, lembram? Por quê? Porque o judeu tinha em alta valia a sua etnia e a sua descendência. Então, talvez aqui o apóstolo Paulo, ao fazer isso, ele está dizendo: olha, se for assim, pelo pai Abraão, talvez alguém tivesse essa coragem. Só que olha só o que ele fala. No verso 8, ele coloca uma cláusula que vira de cabeça para baixo esse argumento. Ele diz assim: mas, é como se ele dissesse assim: olha, isso pode ser até um pensamento entre os homens, embora muito difícil, mas é possível. Então, normalmente quando você pensa numa mãe para um filho, a mãe se jogaria num rio de jacarés para salvar o seu filho, né? Os pais já não sei, mas as mães, né? Mas ele está dizendo assim: porém, não é assim que Cristo demonstra o amor. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, sem merecimento. Um amor que não está baseado em merecer, mas num sacrifício imerecido. Um amor que morre por pessoas indignas, que aos olhos dos justos, e justos aqui eu vou fazer esse contornozinho, porque nós não estamos falando de pessoas boas, mas pessoas que se consideram boas, certo? Que se sentem melhores que os outros. Então, pecadores que aos olhos dos justos não merecem ser salvos, que são totalmente condenáveis. E o apóstolo Paulo está dizendo: Jesus veio por esses. Cristo não veio morrer por pessoas boas, até porque elas não existem. Desculpa desmanchar um castelinho seu, de que você sempre olhou no espelho e disse: eu sou muito bom. Mas por pecadores perdidos. E aqui o raciocínio que nos leva é que existe perdão para qualquer tipo de pecador, de pecado. Aí talvez você já tenha segurado na cadeira mais firme, porque de fato isso é chocante. De fato isso é ofensivo. Dizer que existe salvação, possibilidade de salvação para todo pecador, incluindo talvez pessoas que você não queria que fossem salvos. Sabe aqueles que você tem guardado na lista negra? Sabe? Talvez o seu chefe? Pois é, existe salvação até para ele. Vamos deixar um pouco mais pesado isso? Pastor Adriano, você está dizendo então que o texto está nos ensinando que existe perdão para um assassino? Que existe perdão para alguém que já cometeu aborto? Poderíamos continuar, né? O Evangelho faz exatamente isso. As boas novas de salvação fazem exatamente isso. Só que essas boas novas de salvação do Evangelho são escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 a 25. E é isso que o texto quer dizer. Jesus morreu para substituir pecadores. Olha aí, se você acha ainda que eu estou inventando, olha a parte B do verso. Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E aqui está implícito
que Jesus tem que pagar o preço da condenação no lugar dos pecadores. E agora olhe atentamente para isso. Esse verso 8 especialmente. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo mais suas boas obras, de Cristo mais uma procissão de joelhos, de Cristo mais religiosidade morta. É isso? Não é. Cristo e somente Cristo ter morrido por pecadores. A salvação é monergista. Esse é um termo difícil para falar que a salvação é toda de Deus, do começo ao fim. Você não pode fazer nada para ser salvo. A única coisa que você pode fazer é ser mais condenado ainda. E isso é humilhante. Saber que eu, na minha força, fazendo eco com o verso que nós começamos, não sou forte como eu pensava. Eu, na verdade, sou fraco. E Deus prova seu amor ao Jesus vir morrer por pessoas que não merecem, pessoas que são incapazes de se salvar. E aqui eu queria destacar dois tipos de pessoas aqui que o apóstolo Paulo falou a respeito lá em 1 Coríntios, que não aceitam essas boas novas. Quer ver? Você vai dizer assim: nossa, como é atual? Porque é a palavra de Deus, ela sempre é atual. Mas você vai ver como ela é muito contemporânea. Olha só. Quais são as pessoas que não querem escutar o evangelho? O primeiro grupo, ele se escandaliza, porque ele acha que ele é justo o suficiente, que ele não precisa ser salvo. Afinal de contas, eu não sou tão bêbado quanto o meu vizinho, eu não mato ninguém quanto fulano. Então ele consegue colocar numa linha horizontal os seus méritos e sai se comparando. Esse é um tipo que não aceita, porque ele acha que não precisa. E o outro grupo, que o apóstolo Paulo falou, acha que essa mensagem é loucura. Você poderia aqui colocar no contexto grego da época, a loucura era para falar assim: isso é tolice. Olha que conversa fiada é essa? Você está me dizendo que eu preciso depositar minha confiança num judeu que viveu há 2000 anos atrás, e esse judeu diz que é Deus, e que ele veio morrer pelos pecados, e que todos nós somos pecadores? Isso mesmo. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você se encontre num desses dois grupos. Mas deixa eu lhe dizer o seguinte: você não terá desculpas de dizer que não aprendeu sobre o amor de Deus. O amor de Deus se manifestou visivelmente quando Jesus veio. E o amor de Deus demonstrou como ele foi precioso. Um objetivo específico: salvar pecadores. Salvar pecadores. E a maneira como você se relacionar a partir de hoje com essa informação, ela vai ter resultados eternos. Talvez você se escandalize, talvez você ache que é tolice, mas saiba que o resultado dessa informação na sua vida terá valores eternos. Vida eterna com Deus ou eterno inferno longe dele. Deixa eu fazer só uma ressalva, que parece que posso ser mal compreendido. Então, já que podem assassinos serem salvos, existe perdão para o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que ele era o pior dos pecadores. Só que as consequências das escolhas que nós fazemos, elas podem ser colhidas já nesse tempo. Por exemplo, se você se arrependeu de pecados, e alguns que têm consequências com outras pessoas, como o assassinato, é verdade que você pode ser salvo, mas não quer dizer que você vai ser livre imediatamente da prisão. E assim vale para tantas outras coisas. Essa verdade não pode ser negada. Você continuava bebendo, era um alcoólatra, talvez você vá ter que lidar com os efeitos da hepatite para o resto da sua vida. Porém, o ponto importante aqui: existe salvação, existe perdão, existe esperança para o pior dos pecadores, existe um recomeço para aquele que está muito cansado, que não aguenta mais, existe
um abraço amoroso para o rejeitado, para aquele que pensa que não tem mais jeito e que ele não vale nada. E aí a pergunta que eu me fiz e me faço ainda é: mas como pode isso? Essa demonstração desse amor imerecido não seria um amor injusto? Parece que sim, não parece? Já que os crimes cometidos precisam ser punidos por um Deus justo, não é verdade? Você não olha isso, não diz assim, então ele diz que se salvou, que ele se arrependeu e está tudo certo. A cruz demonstra de modo espetacular essa equação. Na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus morreu por pecadores. Então, o juízo não ficou sem ser cobrado. Mas, ao mesmo tempo, o amor de Deus é manifesto. O apóstolo Paulo fala aqui no verso 8, Deus prova. Qual é a prova do amor de Deus? A cruz. Ninguém é merecedor de tamanha graça. Por isso que eu falei lá no comecinho, na introdução, a resposta para as mazelas do mundo e para todas aquelas circunstâncias que você se sente esmagado, oprimido, estão na cruz. Ao olhar para a cruz, você vai ver que os seus problemas nunca foram tão grandes assim. E entender aqui algumas aplicações são importantes. Entender que você nunca teve nada e nunca terá nada para barganhar com Deus. Isso é muito importante. Então, se você participou ou foi daquele tipo de pessoa que fazia algum tipo de simpatia, campanha, novena, para alcançar favores de Deus, esqueça. Isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque a obra de Jesus é suficiente. Suficiente. Entender também que ninguém pode ser salvo separado de Jesus é muito importante. Mas cada um tem sua religião. É verdade, cada um tem sua religião, mas isso não quer dizer que todos estão salvos, certos. Segundo a Bíblia, e o apóstolo Paulo aqui mais especificamente, somente em Jesus existe salvação para o pior pecador. E outra coisa importante, aqui ela talvez me pega um pouco mais forte, porque eu viro e mexo, eu acho que eu luto com isso no meu próprio coração pecaminoso, não classifique as pessoas. Quem merece e quem não merece ser salvo. E nós fazemos isso sem perceber. Eu não vou convidar fulano para vir na igreja, porque esse aí, no fim das contas, eu nem quero que se salve. Não faça isso. Não faça isso. Porque você já esteve lá no lugar dele também. E se você não está mais lá, não é porque você é muito bom, mas porque Deus agiu graciosamente e lhe resgatou. Porque todos nós já estivemos perdidos. E uma aplicação que é importante na sua vida se você entendeu que foi resgatado de um lugar, de um poço profundo de lama, e que você estava lá que nem areia movediça e não conseguia sair daquele poço, e que alguém lhe salvou, lhe deu a mão, sem seus méritos, se torne mais humilde. Não seja arrogante e soberbo, dizendo, eu sou cristão. Mas ofereça essa mesma mão apontando para Cristo. Quando nós entendemos isso, nós passamos de cobradores de Deus. Por que isso, Deus? Por que isso só acontece comigo? Para adoradores de Deus. Graças te dou, Deus, porque o Senhor me salvou de tamanha perdição. Então, para o cristão, o viver é Cristo. É isso que diz respeito. Então a minha vida é submetida agora a Ele por amor ao seu amor. Entendeu? Confuso? Profundo. E isso, entender isso, que nós vivemos por amor ao seu amor, muda tudo. Muda tudo. Nunca mais você vai ser o mesmo.
Envolve nisso desejar que a glória de Deus seja vista nesse mundo em trevas. Envolve valorizar a tão grande salvação, porque nós muitas vezes como crentes não valorizamos, não é verdade? E como nós valorizamos tão grande salvação? Odiando o pecado, odiando tudo aquilo que desagrada a Deus, querendo glorificá-lo com a vida, de uma forma que aquilo que nós fazemos diariamente nas nossas atitudes cotidianas e rotineiras não vão ser mais iguais. As minhas afeições, aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, as minhas prioridades, os meus prazeres, tudo isso é submetido agora à glória de Deus. Entendeu? Então não é uma lista de coisas que a partir de ser cristão você não pode mais fazer. Olha, você se tornou cristão, agora você não pode, mulheres, mais usar calça. Homens, então, não é isso. Mas é entender que quando você entendeu o amor de Deus por você, o amor de Deus gera um amor seu por Ele, que você muda a maneira de viver porque você quer agradá-lo. Entendeu? Aí sim vai fazer diferença. De fato, as suas roupas vão ser diferentes. De fato, a maneira como você fala vai ser diferente. Mas não por causa de regras, mas porque você quer viver para a glória de Deus. Esse é o ponto a ser importante. Respondemos a 2 perguntas. A primeira, quando Deus manifestou o seu amor incomparável? Na vinda do Filho. A segunda, como Deus manifestou o seu amor incomparável? Cristo morreu por pecadores, por nós. E agora vamos para a terceira pergunta a ser respondida, que está lá nos versos de 9 a 11. Qual é o resultado da manifestação do amor de Deus? Ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando você estava em inimizade com Deus, Jesus veio morrer por pecadores, imagina agora que você se tornou filho, unido a Cristo. Certamente ele vai lhe guardar até o final. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. É um cuidado no presente e por toda eternidade. E por toda eternidade. E ele diz no verso 11, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Existe prazer no relacionamento do crente com Deus. Existe prazer e gozo. Existe um desfrute, um deleite. Você consegue agora entender como o salmista fala, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Não são desejos orgulhosos que pensam em satisfação pessoal, mas desejos de ter mais prazer em Deus. Então, agora existe prazer com o nosso amigo, com o nosso Deus, que não apenas agora é um Deus, mas também é o nosso Pai. E olha como a lógica do apóstolo Paulo é interessante. Então, a respostinha aqui da pergunta é: qual é o resultado da manifestação do amor de Deus? Cuidado eterno. Se Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, quanto mais amor e cuidado teremos agora que somos filhos. Entendeu a lógica? O apóstolo Paulo é brilhante. O apóstolo Paulo é brilhante. A lógica dele é algo que realmente nós entendemos o que é importante nessa vida de aprender, que desça para o coração e que vire prática. O apóstolo Paulo, nos versos aqui 9 e 10, ele faz uma afirmação e depois explica a afirmação que ele fez. E é algo muito comum em Paulo. Se você já leu as cartas, você vai ver. É a lógica do maior para o menor. Se Deus já fez aquilo que era muito
muito mais difícil enviando o seu filho para morrer por você, qual é a dificuldade de lhe cuidar daqui para frente? Se Cristo, como prova do amor de Deus, morreu por nós, sendo nós inimigos, imagine agora que nós somos reconciliados. Lembra lá do comecinho do capítulo 5? Agora que nós estamos em paz com Deus. Estar em paz com Deus é que Deus não está mais como nosso inimigo. Podemos ter certeza de que estamos seguros em seu cuidado. Não teremos mais dificuldades? Teremos. Me arrisco a dizer que talvez elas até vão aumentar. Mas nós podemos olhar para todas essas adversidades de uma perspectiva diferente. Quando você olha as circunstâncias, você não precisa pensar assim, Deus está me castigando, né? Você olha para isso e diz assim, até nisso Deus tem sido amoroso comigo, me corrigindo. E aí, talvez a pergunta que você faça é, que jeito? Que jeito eu posso fazer isso quando as dificuldades baterem na minha porta? Que jeito eu posso fazer isso quando a depressão estiver abraçada nas minhas pernas? Que jeito eu posso fazer isso quando o céu sempre parecer nublado? Eu preciso de uma prova disso que você está falando. Deus deu a prova. Olhe para a cruz. Deus deu a prova do amor dele. O que aconteceu naquela cruz foi a maior prova de um amor que jamais existiu e que jamais existirá. O Filho justo de Deus trocou de lugar por você, injusto, merecedor de condenação. Então, quando essas circunstâncias da sua vida vierem, e elas virão, eu sei disso. Parece lá em casa que elas têm uma fila, né? Sai uma, de tu diz assim, vou embora, já vai tarde, né? Vizinho indesejado. Já tem outro batendo na porta. As aflições, as dificuldades. Só que agora eu posso olhar tudo isso e dizer assim, eu estou seguro. Eu não sou mais condenado diante de Deus. Porque embora ainda pecadores, eu fui justificado. É isso que o verso diz, ele diz assim o verso 9. Logo muito mais agora sendo justificados no tribunal de Deus. Jesus pagou o preço no tribunal de Deus necessário pela minha vida. E se você crê, pela sua também. E talvez quando você pense nisso, você não pare para pensar, precisou ser pago um preço. O verso 9 diz aí. O verso 9 nos diz. A moeda que Jesus deu para pagar a dívida com Deus, segundo o apóstolo Paulo, é ouro. É o que o verso 9 diz aí? É ouro. É prata. É nossas boas obras? Não é. Olha o que o texto diz. Sendo justificados pelo seu sangue. Sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue sempre é, na Bíblia, a ideia de vida. Aquilo que contém sangue tem vida. Uma vida derramada em favor de outra. Sabe aonde nós ganhamos vida? Sabe aonde você ganhou a verdadeira vida, que não foi concebida pela sua mãe? Na morte de Cristo. Essa é a verdadeira vida. Por causa do que Jesus fez em nosso favor, nós somos salvos, diz o verso 9, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira vindoura. E eu preciso aqui, embora o objetivo seja mostrar a segurança em meio ao sofrimento, eu preciso falar disso. É importante entendermos, de uma vez por todas, a que tipo de ira Paulo está se referindo aqui. A Bíblia ensina que chegará um dia, que normalmente nós chamamos de juízo final, onde Deus, o Deus santo e justo, dará
todos aqueles que não estão unidos a Jesus pela fé, aqueles que não foram comprados pelo seu sangue, uma justa condenação no inferno. É verdade. Existe sofrimento eterno. Sabe por quê? Para todos aqueles que rejeitam o amor manifesto no Filho. Então existem consequências para todos que não depositam sua fé em Jesus. Você nunca pensou nesse momento? Deveria. Você nunca pensou a respeito dos seus familiares nesse momento? Deveria. Assim como Cristo é verdadeiro e real, a vida eterna também é real. E a sua decisão a respeito de Jesus agora terá consequências eternas. Mas o ponto do apóstolo aqui é destacar o seguinte, que embora os crentes sofram momentos duros, difíceis, e aqui no contexto da igreja dos primeiros séculos, até perseguição por causa da fé, por mais que essas lutas sejam duras, por mais que essas dificuldades aconteçam diariamente nas nossas vidas, se você está ligado em Jesus, você está livre da ira futura, daquele dia de julgamento. E não apenas isso, você também desfruta da vida eterna. Então não é só se livrar dela. Na verdade, o principal ponto, objetivo, deveria você desejar ter comunhão eterna com Jesus. Esse é o principal ponto. Mas é verdade que aqueles que não tiverem isso, terão o contrário disso, ira eterna. Então, o nosso relacionamento com o Filho de Deus, o amor de Deus encarnado, ele deve começar agora no presente e desfrutar por toda a eternidade. E, irmãos, se você é um pouquinho parecido comigo, o incomparável amor de Deus demonstrado e provado em Jesus Cristo é o combustível que você precisa lembrar todos os dias de manhã cedo. Todos os dias lembrar que você está reconciliado, conforme o verso 11 nos diz, com Deus. Se deleite nisso. Gaste um tempo pensando no que isso representa e os desdobramentos disso. Se deleite nessa verdade. Lute o bom combate da fé com informações objetivas do que Deus fez em seu favor. Sabe por quê? Porque nos momentos de luta e dificuldades e desânimo e angústia e ansiedade, nós escutaremos alguém. E se você escutar a si mesmo, você se afundará. Então, alimente-se diariamente sobre essa informação objetiva do que Deus fez em seu favor. E não as informações subjetivas das circunstâncias ou dos sentimentos. Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. E me parece que o nosso maior problema tem sido que essas verdades não são utilizadas pelos crentes. Elas não são utilizadas por nós na nossa luta diária da fé. Sabe como eu penso isso? Eu penso numa grande batalha. Afinal, nós estamos em guerra. O pecado guerreia diariamente contra nós. E quando o cristão não entende que é um soldado em guerra, ele não usa as armas que Deus deu. Por exemplo, um cristão que não lê a Bíblia ou se alimenta de boas literaturas, e graças a Deus por isso, tantas literaturas boas para se alimentar, quando a guerra vir, ele não vai ter aonde se apegar. Um cristão que não conhece as verdades e promessas e não se alimenta delas diariamente, medita nelas, pensa nelas de dia e de noite, quando a luta do desânimo vier, e ele virá, ele será presa fácil. E talvez esse seja o problema.
nós não usamos as armas que Deus nos deixou. Disciplinas espirituais. Deus nos deu a Bíblia, nós temos a oração, nós temos a congregação. Não brinque nessa luta pela fé. Use as armas sem medida. Use e abuse delas. E eu fico pensando, irmãos, muitas vezes que, e eu já passei por isso, certamente você também, existem momentos em que nós nos sentimos fracos, que nós não conseguimos nem ler direito, que a oração parece que não flui, parece que bate no teto, né? Não sobe, não passa do telhado da casa, né? A igreja serve para isso, irmãos. Para pessoas orarem por vocês e para você ser alimentado. Então, quando você estiver em dificuldade, luta, sofrimento, não deixa de vir na igreja. Porque é aqui que você vai ter o alimento praticamente processado no mixer. Para você não precisar nem mastigar, você vai poder só... Está entendendo? Então, crentes que não valorizam essas disciplinas espirituais, dando o benefício da dúvida de que são realmente crentes, eles vão perder a batalha, porque não utilizam as ferramentas que Deus deu. Então, a verdade que você precisa gravar, a informação que você precisa pregar a si mesmo todas as manhãs, ao acordar, é a seguinte: Adriano, se Deus agiu com graça quando você era meu inimigo, imagine agora que você é meu filho. Grave isso. Grave isso. Só eu preciso ter uma ressalva aqui. Porque às vezes, por falta de leitura, nós podemos confundir a ideia de ser filho de Deus, né? Ainda mais numa época em que as igrejas da prosperidade, a teologia da prosperidade, igrejas evangélicas que de evangélicas só tem mesmo a escrita, ensinam errado sobre o que é ser filho. O objetivo de ser filho de Deus é que Deus vai lhe conformar à imagem do seu Filho, Jesus. Então, se você está verdadeiramente em Cristo, não pense que o Pai amoroso não vai lhe corrigir, não vai lhe disciplinar, conforme Hebreus 12. Mas o que deve estar na sua mente é: tudo que Deus faz na minha vida coopera para que eu me torne mais parecido com Cristo. Romanos 8, 28 em diante. Então, sabendo o que é ser filho, que não é ser liberto de todas as dificuldades, mas saber que o Deus que é seu Pai está lhe cuidando mesmo nos momentos difíceis, lhe dá um privilégio que você deve lembrar. Você tem acesso à pessoa mais poderosa do universo. Você tem acesso à pessoa mais sábia do universo. Você tem acesso a um verdadeiro amigo que não lhe abandona quando todos os outros possam lhe abandonar. A pessoa mais criativa que já existiu ou existirá. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E somente Deus tem esses atributos. E a prova que Ele é favorável a você e você pode se achegar confiadamente a Ele é que Ele morreu no seu lugar. Que é uma prova de maior amor do que essa? Jesus Cristo, Deus homem, por causa dele, você pode diariamente se achegar ao trono de graça. Você pode diariamente dizer assim: Pai, preciso de graça para hoje, por meio de Jesus Cristo. E essa graça lhe será concedida, por causa de Cristo, conforme Hebreus capítulo 4, verso 16. Agora olha o verso 11, diz assim: e não apenas isso, tudo isso que nós estamos falando, ele diz assim, não é só isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A lógica do apóstolo Paulo é maravilhosa ou não? Ela é maravilhosa. E ela tem efeitos eternos. Se Deus enviou Jesus para morrer por pecadores e inimigos, imagine o cuidado dele agora que você é filho. E essa lógica deve ser uma ferramenta
preciosa para nós. Não seja guiado por seus sentimentos. Não seja. Mas seja guiado pela verdade que você pode ter certeza que Deus é por você. Olha alguns versos aqui que são preciosos para mim, para que você também tenha. Nós estamos chegando no fim. Salmo 23:6 diz assim: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 18:2: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. 1 de Pedro 5:7: lancem sobre ele sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E para mim, o versículo mais precioso das Escrituras, tem vários, tá? Mas é que o capítulo 8 de Romanos é especial. Ele diz assim, essa é a lógica, nós vamos chegar lá, essa é a lógica. Olha o apóstolo Paulo resumindo aqui tudo o que nós tentamos falar hoje. Ele diz assim em Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele e de graça todas as coisas, acréscimozinho, necessárias para viver para ele? Entendeu? Essas são verdades que você precisa ter gravadas. E para finalizar, meus irmãos, é verdade que nossos sentimentos, nossas circunstâncias, dificuldades nos sufocam. Eu sei disso. Por isso que você precisa lembrar de uma verdade objetiva, do incomparável amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você ainda não fez isso, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, que hoje seja o dia. Que hoje seja o dia de você se achegar e dizer, Deus, eu me arrependo e eu preciso desse Salvador Jesus. Não perca mais tempo. Isso não é uma questão de o melhor a ser feito. É uma questão de não fique mais nem um minuto sem Cristo. Hoje você aprendeu a respeito do incomparável amor de Deus. E respondemos aqui 3 perguntas. Quando Deus manifestou o seu incomparável amor? Jesus veio. O amor foi manifesto em carne, osso. Ele andou entre os homens. Como, segunda pergunta, como Deus manifestou o seu incomparável amor? Cristo morreu no meu lugar. No meu lugar. É pessoal, no meu lugar. 3. Qual o resultado desse incomparável amor? Por causa de Cristo, eu posso descansar seguro no cuidado eterno do Pai. Vamos orar? Então, feche os seus olhos e oremos. Obrigado, Deus. Obrigado por aprender a respeito do teu amor incomparável. Obrigado porque podemos descansar em Ti e naquilo que o teu Filho Jesus fez, nosso Salvador. Te pedimos que o Senhor cada vez mais nos convença da verdade. Que o Senhor cada vez mais nos constranja a respeito dessa verdade. Para que vivamos dia a dia para a Tua glória. Ajuda-nos a não sermos pessoas que fazem separação do dia de culto e do dia a dia da vida. Mas que a nossa vida seja um culto visível, de louvor e glória para Ti. Que nós possamos diariamente pensar a respeito da Tua palavra, odiar o pecado cada vez mais e viver para a Tua honra e glória. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.